Aprender inglês não precisa ser caro, especialmente com o tanto de recursos gratuitos que a gente encontra na internet. Então, para aprender, você só precisa de um pouco de disciplina, de organização e saber quais são esses melhores recursos que vão te ajudar ao longo de sua jornada. E hoje eu vou te apresentar 7 sites para você estudar inglês e treinar diversas habilidades nesse idioma. E fica até o final porque eu guardei o melhor site por último. E o primeiro site é o Language Reactor, que é na verdade uma extensão e é especialmente para aquelas pessoas que gostam de estudar inglês através de vídeos, através de séries, desse conteúdo audiovisual. Porque essa extensão, ela tem várias vantagens. Bora dar uma olhada aqui. Essa extensão, então, e a gente tem várias opções. Eu gosto muito de usar para o próprio YouTube. Quando você instala essa extensão, você consegue ativar legendas que vão aparecer tanto no seu idioma nativo quanto no seu idioma alvo, que no caso aqui eu selecionei o inglês. Aqui do lado direito ele te apresenta as legendas, tanto em português quanto em inglês. O próprio site aqui vai ter um catálogo de vídeos que ele vai te mostrar, mas você consegue fazer isso basicamente em qualquer vídeo do YouTube. Além dos vídeos do YouTube, você consegue ver séries da Netflix. Se você abrir a Netflix aí no seu computador, você também vai ter essa opção de ter duas legendas. Você consegue saber qual é a tradução das palavras. Aí eles também têm um catálogo aqui para títulos na Netflix que te ajudam a aprender o idioma. Também tem disponível um catálogo de livros. Bora dar uma olhada aqui na autobiografia de Benjamin Franklin. Tem a opção de carregar o áudio aqui também, você consegue ouvir as palavras, ouvir o texto. E se você passar o mouse aqui em cima da palavra, vai ter escrito a sua tradução e você consegue também salvar a palavra aqui, marcar como conhecida ou então marcar como aprendendo. E assim que fica quando você vai, por exemplo, assistir alguma coisa no YouTube e tem instalado o Language Reactor. Você consegue ter as duas legendas em português e em inglês e consegue passar o mouse aqui por cima de alguma palavra em inglês para ver a tradução logo acima. Então, o Language Reactor é uma ferramenta muito interessante para você que gosta de aprender inglês através de filmes, de séries, de vídeos, por exemplo. Lembrando que para aprender de verdade um idioma, é importante que você aprenda e desenvolva todas as habilidades. São aquelas 4: listening, reading, speaking and writing. Então, você precisa colocar na sua rotina de estudo pelo menos uma atividade aí na semana para cada uma dessas habilidades. A maioria dos sites que eu estou recomendando aqui nesse vídeo, eles são para treinar o seu listening, reading, mas o speaking, a fala e a conversação, elas envolvem habilidades diferentes que muitas vezes você não vai conseguir através de um site, você precisa realmente ter a interação, ter a comunicação com alguém. Existem diversas técnicas, na verdade, de estudo que você pode adaptar para que você pratique o speaking aí na sua rotina de estudos. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, algumas técnicas para aprender o speaking, eu posso estar trazendo aqui para o canal. Deixa aqui nos comentários para eu saber. O English Hilfen, ele é um site, eu acho que ele é desenvolvido assim por alguém da Alemanha, né, por conta do nome, mas ele é específico para pessoas que gostam muito de gramática, porque ele possui, além de exercícios gramaticais, tem as explicações, elas estão em inglês, mas se você tem um nível mais intermediário, talvez avançado, você consiga ter muitas vantagens utilizando esse site. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter as explicações gramaticais, os exercícios, tem também vocabulário, tanto a explicação quanto os exercícios. Aqui ó, a gente tem explicações de acordo com cada um dos tempos verbais que a gente tem em inglês. Parte da gramática, tem várias tabelas com exemplos, tem exercício de novo para todos os pontos gramaticais. Esse é o site para você que quer aprender gramática, seja para fazer alguma prova, ou seja para entender e falar um inglês um pouco mais formal, mais de acordo realmente com as normas. O Lingua.com, esse daqui é um dos meus preferidos. Ele é um site que não tem apenas inglês, mas tem outros idiomas também, com exercícios disponíveis para você praticar. Principalmente são textos, mas também tem alguns exercícios de listening. Tem uma parte que você consegue fazer ditado também nesse site. Tem aqui alguns idiomas disponíveis, são muitos, não é apenas o inglês. Então, para você que também quer aprender, por exemplo, um espanhol, um francês, aqui também tem essas opções, mas vamos clicar aqui no inglês. E esse site vai ter exercícios de reading, que é o que eu mais uso, na verdade. Eu gosto muito dos textos, porque eles são divididos de acordo com o nível. E aí você consegue fazer exercícios desses textos, alguns deles vêm com o áudio, e você pode, inclusive, regular a velocidade desse áudio. Você responde as perguntas e ele vai te mostrar a resposta correta. Existem alguns exercícios que são especificamente para listening, então ele vai te mostrar apenas o áudio
e aí você precisa responder as perguntas, mas mesmo esses exercícios têm a parte de você baixar como PDF, e eu acredito que quando baixa em PDF você consegue ter acesso ao texto também. O ditado também foi uma ferramenta que eu usei algumas vezes. Ele vai te dar novamente um áudio e aí você precisa escrever o que está sendo dito nesse áudio. Você pode regular a velocidade dele também. No final você vai clicar aqui nesse botão vermelho e ele vai te dizer quantas palavras você acertou, quantas palavras foram erradas e aí você vai precisar corrigir para que esteja 100% certinho. O Lingua.com é definitivamente um site que vale a pena você, principalmente se for mais iniciante, vale a pena você testar, estudar um pouco através dele, colocar esse site e os exercícios na sua rotina. É muito importante que você tenha essa disciplina nos seus estudos, para isso precisa de uma organização, você precisa escrever como vai ser mais ou menos a sua rotina, quais são as suas metas, entender muito bem de onde você está saindo, qual é o seu nível atual e aonde você quer chegar, quais são os recursos, o quanto de dinheiro você está disposto a investir nesse aprendizado e ter pequenas metas, metas que sejam realistas, que sejam alcançáveis e que sejam detalhadas. ESL Lab é um site especialmente para praticar o listening, mas tem vários exercícios, tem quiz de vocabulário, tem exercícios para você fazer antes do listening, depois do listening. Aqui você tem, então, as atividades de listening separadas por níveis, fácil, intermediário, difícil, o inglês acadêmico. Tem também entrevistas, alguns jogos, expressões, quiz, vocabulário. Tem muitos exercícios, ferramentas e áudios aqui nesse site. No nível intermediário, por exemplo, a gente tem alguns separados por tema. Então, por exemplo, você está estudando sobre vocabulário de inglês médico, aquelas palavras que a gente utiliza numa consulta, por exemplo. Você pode vir aqui em Medical Advice, por exemplo, e aí você vai receber um áudio que obviamente tem a ver com esse tema e você vai receber algumas perguntas para você responder referentes a esse áudio. Eu gosto também desse site porque ele sempre apresenta uma atividade pre-listening, é o pre-listening exercise, que ele vai te fazer geralmente uma pergunta relacionada a esse tema. Tem a parte de idioms, que são algumas expressões, às vezes são mais coloquiais, são sugestões para você aprender e que tem alguma relação com o tema que está sendo ali proposto na atividade. Tem o Post-Listening Exercise, que é uma atividade para você fazer depois do listening. Geralmente ele te vai sugerir uma pesquisa, fazer algumas perguntas. Você pode transformar isso até num exercício de writing, escrever um texto sobre o tema que foi abordado. De uma forma geral, é um site muito interessante para você que quer praticar o seu listening. O próximo é o ReadLang, que é um site especificamente para você praticar também o reading. Tem vários textos, você consegue passar o mouse em cima da palavra e ver qual seria o significado dela, fazer flashcards. O site vai te oferecer, então, uma biblioteca. Aqui em Library você consegue ver algumas histórias, elas são separadas por níveis também, então aqui a gente tem uma história de iniciante, beginner, A2, aqui tem o A1, B1, você precisa ir acompanhando os níveis, e aí assim que você escolhe uma história, ela vai aparecer dessa forma, e novamente você consegue passar o mouse assim em cima da palavra e ver a tradução. E aí essas palavras elas podem ficar salvas aqui nessa word list e você consegue também praticar as palavras que você for salvando, os textos que você for estudando. Isso também está disponível para outros idiomas, tá? Para praticamente qualquer idioma que você queira aprender. É importante que você incorpore o inglês na sua rotina. O que você faz aí? Quais são os seus hábitos e como você pode colocar o aprendizado desse idioma integrado a esses hábitos que você já tem? Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de ler. Por que não ler um livro, às vezes, que seja bilíngue? Existem alguns livros que têm uma página em português e uma página em inglês, por exemplo. Você pode pegar um livro que você já tenha lido em português e começar a ler isso nesse outro idioma. Se você tem o hábito de ficar muito vendo memes no Instagram, usando redes sociais, você pode começar a seguir mais pessoas, não necessariamente pessoas que te ensinem inglês, professores de inglês, mas pessoas mesmo que são nativos, que estão produzindo conteúdo que te interessa, e assim você vai absorvendo o vocabulário de coisas que são importantes para você. Isso é um ponto muito importante. Você aprender coisas que te interessam, coisas que estão relacionadas com a sua vida, não ficar aprendendo, por exemplo, um vocabulário super específico sobre, por exemplo, um mundo empresarial, um mundo de negócios, sendo que isso não tem a ver com você, não tem a ver com a sua realidade. Se você empregar um esforço muito grande em coisas que você não vai usar, é capaz de você se desanimar e você está perdendo tempo porque não está aprendendo
o vocabulário de algo que realmente seria importante para você, algo que você realmente usaria no seu dia a dia. Então, seja muito cuidadoso com o que você estuda. Busque aprender principalmente aquilo que você sabe que poderia usar numa situação real, porque isso ajuda o seu cérebro a entender que aquele assunto é importante. Outro site muito interessante se chama Youglish. Esse é para quando, sabe aquelas situações que você quer saber como se pronuncia alguma palavra em específico, e às vezes o Google Tradutor te dá uma forma de pronunciar que não é tão natural, e também às vezes você precisa de um exemplo para entender como que utiliza essa palavra dentro de um contexto. E nesses casos, o Youglish, ele é um site perfeito para isso. Vamos escolher uma palavra aqui que geralmente é um pouco difícil de pronunciar, né? Schedule. E aí você pesquisa a palavra e vai aparecer vários resultados de vídeos no YouTube que estão utilizando essa palavra. E aí é interessante que você vai aprendê-la dentro de um contexto. Ele vai direto para o trecho do vídeo que utiliza a palavra. Tem a legenda aqui embaixo, aqui, olha, de uma forma mais visível. E aí você pode clicar nessa seta e continuar vendo quantos vídeos você quiser, ó, sair vendo a palavra schedule sendo utilizada de diversas formas, até você estar satisfeito de ter entendido como se pronuncia e como se utiliza essa palavra em específico. Você pode pesquisar quantas você quiser. E agora chegamos ao nosso último recurso, o último site, que eu considero como um dos melhores, principalmente porque eu sei que a maioria das pessoas gosta de aprender inglês através de histórias, de filmes, de séries, e eu particularmente penso que essa é uma das melhores formas, porque você aprender as palavras dentro de um contexto, até dentro de algo que vai te entreter e de certa forma também vai até te divertir, né? Você consegue aprender mais palavras quando tem por trás todo esse contexto de te gerar uma emoção. Você consegue aprender melhor quando você tem alguma emoção envolvida. Para quem quer continuar treinando e estudando inglês através de séries, eu não recomendo que você apenas assista a série, às vezes até põe uma legenda ali, de uma forma muito passiva. É importante que seu estudo ele sempre tenha uma boa porcentagem de estudo ativo. Então, você precisa resolver alguma coisa, você precisa pensar e precisa raciocinar, não apenas ver um filme, ver uma série, ver uma aula. E o site Listen in English, ele traz exatamente isso. Ele traz trechos de séries, por exemplo, e esses trechos de séries, eles são acompanhados de perguntas. Eles formulam ali um questionário que você consegue responder, e eles obviamente vão te mostrar a resposta com base nessa série. Assim que você entrar no site, você vai ter essa opção de escolher entre 4 tipos de lições. Esse Easy TV é basicamente algumas séries que eles têm aqui. Eu gosto muito dessas primeiras aqui, que são um nível mais básico, mas você consegue entrar realmente numa história de uma situação praticamente da vida real. E nisso você vai ter exercícios para fazer através dessas histórias. Nesse primeiro episódio aqui, Rob checks in, você tem um pequeno vídeo, geralmente é um vídeo de 1, 2 minutos, e aí tem algumas direções aqui, o vocabulário de algumas palavras que são relevantes para o vídeo. Background é basicamente a apresentação dos personagens. Aqui são as perguntas, a parte mais interessante, que você vai conseguir resolver uma atividade baseada no vídeo. E aqui no final você vai ter acesso às respostas. E aí tem essas outras opções aqui de exercícios que são para você praticar o diálogo. Eles te apresentam também algum exercício de gramática, nesse caso aqui foi as preposições. E aí você vai selecionar a preposição. Peraí, eu vou selecionar certo aqui, né? E aí ter acesso às respostas logo embaixo. Tem o Listen and Repeat, que é quando eles pegam trechos do diálogo e você precisa simplesmente ouvir e repetir. Ótimo para treinar também a sua pronúncia. A Discussion, nossa, essa Discussion aqui também é uma das minhas partes preferidas, que é quando eles trazem perguntas relacionadas ao vídeo. Então, por exemplo, o vídeo é sobre fazer o check-in no hotel e tudo mais. E aí traz aqui a pergunta: What app do you use to make hotel reservations? E ele te traz opções de resposta, que estruturas já prontas para você usar dentro de um diálogo. Então, por exemplo, I usually use... Aí você fala o nome de algum aplicativo to make hotel reservations. Ele te traz, então, possíveis perguntas que você pode encontrar sobre esse tema e como responder essas perguntas. Então, de certa forma, você pode praticar o speaking, né? Nem que você tenha que falar sozinho, para aprender um pouco mais e fixar o seu conhecimento sobre o vocabulário desse tema em específico. Tem sempre o script, que é a transcrição do vídeo para você ver como são escritas as palavras, para você praticar, falar. TV and Movies é uma seção também muito interessante que você consegue ter trechos de filmes e de séries para você fazer essa mesma lógica também. Você assiste um vídeo e aí você tem as perguntas, atividade de vocabulário, de ouvir, de repetir.
Outra seção que eu gosto muito é essa Academic aqui, que já é um pouco mais avançado. Aqui são textos e às vezes áudios também, por exemplo, da BBC. Às vezes é só o áudio, não necessariamente tem que ter um vídeo, mas é essa mesma lógica. Olha, tem até exercícios de questões do TOEFL aqui, para você que quer fazer provas de proficiência algum dia. E aí são questões, um vocabulário um pouco mais intermediário para avançado. Tem as discussion aqui também. Essa discussion aqui, eu acho uma das partes mais interessantes porque você consegue trabalhar bem em cima dessas perguntas, seja falando ou seja escrevendo sobre esse assunto. O Listening English eu acho um site muito bom, muito completo, você consegue ter esse estudo mais separado de acordo com o seu nível e também consegue escolher alguns temas mais interessantes, às vezes uma coisa que pode até te entreter, né, ser um pouco mais divertido, por exemplo, você assistir um episódio de série, só que realmente tendo o estudo ativo de resolver algum exercício, de aprender um vocabulário novo ali de verdade. Então lembre-se que estudar inglês, se você quer realmente avançar de uma forma rápida, não estude de forma passiva. No aprendizado de idioma, de forma geral, a gente tem duas modalidades, o input e o output. O input é você colocar para dentro. É todo aquele estudo passivo de você assistir uma aula, ver uma série, você receber uma explicação. E o output é quando você produz alguma coisa, quando você é obrigado a raciocinar. Então, eu sei que a maioria desses sites que eu mostrei aqui, eles são para treinar esse estudo do input. São recursos para você praticar o listening e o reading especificamente. Mas não esqueça das outras habilidades que envolvem mais esse raciocínio, essa produção mental. Seria o writing e o speaking. Você unir essas duas modalidades de estudo, um estudo mais passivo, mas também com um estudo ativo de você ter que raciocinar, ter que formar as suas próprias frases, quando você escreve ou quando você fala, apesar de muitas vezes parecer mais difícil, é isso que vai consolidar a tão sonhada fluência aí na sua mente. Não estude, não desenvolva apenas uma dessas habilidades, mas que a sua rotina ela tenha todas as quatro aí de uma forma equilibrada e conjunta para que você consiga realmente aprender o idioma. O link de todos esses sites estão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer que eu traga mais dicas de inglês, eu tenho uma longa história aprendendo esse e alguns outros idiomas, como espanhol, alemão. E se você quiser saber um pouco mais também sobre outros idiomas, como aprender de forma geral, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse. E eu te vejo na próxima.